Então agora vamos falar sobre o desvio padrão. O desvio padrão ele é retirado da variância. Ele é retirado, ele é a raiz quadrada da variância. Tá? Então a gente pega a variância, que eu expliquei logo no vídeo anterior, e tira a raiz quadrada dela. E o que quer dizer o desvio padrão? Ele dá uma ideia da variação dos dados da sua variável em relação a uma média. É o desvio médio em relação à média, vamos dizer assim, o desvio padrão, tá? É o desvio médio em relação à média. Então, num gráfico de dispersão, por exemplo, ele pode ser representado aqui por essa mira, onde a linha horizontal maior é a média e o desvio padrão a linha vertical fechada por essa linha horizontal aqui, tá? Então, o desvio padrão ele vai ser a mesma unidade para cima e a mesma unidade para baixo. Na verdade, o desvio padrão ele é só contando ou para cima ou só contando para baixo. Só que a gente tendo aqui essa mira em torno da média, a gente tem uma ideia de como as coisas estão divergindo em torno da média. E aí é todo o propósito da estatística descritiva, né, que é de fazer aquele papel do pintor, de pegar a realidade subjacente, a distribuição inteira, pegar uma média daquilo, um parâmetro que pode ser a média, pode ser outro, pode ser a mediana, pode ser a moda, sei lá. Mas pensando em desvio padrão, vamos pensar aqui que é a média, tá? A gente pode pegar a média e pegar o desvio padrão. Aí a gente vai ter, ó, mais ou menos uma ideia de como é que está a realidade subjacente, como é que está toda a distribuição dos dados. O desvio padrão ele é interessante porque pode dizer para a gente, em média, como os indivíduos responderam àquela intervenção e dá junto com a média, né? Se ele for apresentado junto com a média. Então ele dá uma ideia do contexto, ele dá uma ideia mais do contexto clínico ou biológico, tá? O desvio padrão ele é muito interessante da gente verificar nos dados, não somente na tabela 1, por exemplo, de um artigo científico, como também, a depender do caso, nos resultados propriamente do artigo, né? Esse aqui seria o resultado de um artigo, tá? Hipoteticamente, um resultado de um experimento hipotético, onde você tem um grupo controle, um grupo dieta, você deu uma dieta e os caras ganharam mais peso, em média, 80 e pouquinhos, quase 90 quilos, e a gente tem o desvio padrão, que é a variabilidade média em torno da média, quando que foi que aquela amostra ganhou de peso em relação quando dada a dieta. Tá? E aí o efeito do tratamento vai ser justamente a média da dieta menos a média do grupo controle. Esse vai ser o efeito da dieta, o efeito do tratamento. E aí ele também vai ter um desvio padrão. E aí é interessante a gente mostrar o desvio padrão dessa diferença, do efeito do tratamento. Por isso que eu falo que ele pode dizer como, em média, os indivíduos responderam àquela intervenção. E dele a gente tira o erro padrão, que tira o intervalo de confiança, que é tópicos para depois. Então, se eu pegar aqui, naquele dado ali que estava sendo mostrado em gráfico, se eu pegar aqui no software e pegar a média de 88.68 do grupo dieta e a média de 78.02 do grupo controle, eles vão ter um desvio padrão cada um deles, tá? E aí, muito importante a gente falar aqui que alguns artigos eles reportam, às vezes, propositalmente, eles reportam o desvio padrão, o erro padrão ao invés do desvio padrão. Só que o primeiro, o desvio padrão, ele é uma medida de variabilidade e o segundo, ele é uma medida de precisão. A gente vai aprender aqui sobre o erro padrão. Por que se faz isso? Porque o erro padrão, geralmente, ele é menor do que o desvio padrão. Eu vou chegar na explicação. Então, fiquem bastante atentos no artigo se é desvio padrão ou erro padrão. Ambos são válidos de serem utilizados, eles têm objetivos diferentes. Então, por isso que vocês precisam conhecer os dois para saber qual é o contexto daquilo ali e por que aquilo ali está sendo utilizado. Se um artigo científico tem um erro padrão muito grande,
é provável que o desvio padrão seja maior ainda. Então, tenham esse raciocínio crítico, tá? E aí, na época, o Douglas Altman, né, que é o cara daqui do slide anterior, ele fez Não foi ele, perdão, foram outros caras, tá? Me corrigindo. Ele pegou de forma sistemática, não de forma sistemática, mas ele pegou alguns anos aí de alguns periódicos principais da medicina. Aqui está aqui o volume, né? O volume e o ano é 64, talvez volume 78, né? Não, volume 239, talvez de 1938, é o volume ano, né? Tá certo? E aí ele fala quantos artigos daquele volume eles reportam o desvio padrão, quantos reportam o erro padrão, quantos reportam ambos, isso é de 1980, tá? E quantos reportam, eles não deixam especificados se aquela medida de variabilidade ela é o desvio padrão ou se é o erro padrão. Isso é comum às vezes também de acontecer, tá? E aí é um grande problema, né? É um grande problema porque você não sabe, tá medindo variabilidade ou tá medindo precisão aquele resultado daquele artigo científico. Então, fiquem de olho quando estiverem lendo o artigo, se o que vocês estão lendo em torno daquela média é o desvio padrão ou é o erro padrão, porque eles querem dizer coisas diferentes. E agora eu vou falar sobre coeficiente de variação, que é para o outro vídeo.